Professor, nessa situação aí de proibir livros, proibir textos e tudo mais, o que o senhor acha que leva uma pessoa que tem a responsabilidade de gerir uma nação, ou de ajudar quem gere essa nação, ou de ajudar a gerir a nação, o que leva uma pessoa a pensar em proibir livros? Olha, eu acho que essa pessoa, se está comandando alguma coisa, devia, a primeira consciência é pedir saída desse cargo e parar na esquina seguinte. Né? Eu vejo só isso aí. Essas, essas coisas do livro aberto, os livros têm só verdades, os livros têm só coisas boas? Não. O papel aceita tudo. Esse é um grande problema. Né? Mas e daí? Nós temos que juntar pessoas pensantes, que leiam as coisas boas e as coisas ruins, as discutam claramente e que cheguem a outras conclusões e que outros livros vão ser impressos à luz dessa conceituação de pró versus contra certas situações, e outros livros serão publicados, serão impressos, serão lidos e repensados para ver o que é que se pode corrigir. E é isso que a espécie humana tem feito em toda a sua história. Alguns trabalhando para o mal, né? E você vai medir o bem e o mal exatamente quando dá certos poderes às pessoas. Isso aí é uma coisa clássica no mundo. Né? Se você quer conhecer uma pessoa, dê poderes a ela, e ela vai se expressar exatamente no sentido desse aí, de trabalhar a ignorância, ou seja, jogar tudo para baixo, para o poço da podridão, ou você puxar para cima, para o lugar onde tem luz e água pura. É aí que nós temos a vida mental. E temos trabalhando no segmento de cada uma das vidas, e a tentativa de cada um é fazer o seu melhor. Alguns, o seu melhor é uma coisa que não presta para muitas outras coisas. Né? Para outros, não. É a produção do bem. Essa insistência nesse silêncio de livros e revisão de material didático cria essa impressão de que, por algum motivo ali, o livro, o estudo anda incomodando alguém, alguma coisa nesse sentido. O senhor tem alguma experiência nesse sentido, alguma opinião? Ah, eu acho que quem se sente incomodado pelo livro, eu acho que tem que. Situação. Eu estou incomodado com o livro, eu o fecho e deixo quieto lá. Se eu estou incomodado com o conteúdo dele, é porque eu já o li. E se eu estou incomodado com alguma coisa que eu não concordo com esse conteúdo lido, eu tenho que abrir isso aí em discussão. Mas essa discussão também tem que vir de uma forma racional, de uma forma humana, de uma forma dentro de respeito público, em que nós vamos dizer que sou contrário a isso e sou concordante àquilo. É a situação do, acho que é o Descartes, não sei, me desculpe se eu estou errando isso aí, eu já não sou muito jovem, né? Que falou que, acho que foi ele, que disse, não concordo com nenhuma palavra do que dizeis, mas defendo até a morte o vosso direito de dizê-las. É exatamente isso que é racional. A discussão do conteúdo e a busca de não reformar o livro já escrito, porque eu já falei isso é abusar da autoridade, do poder do autor ao que escreveu. Esse fulano escreveu um outro livro e que comente, que exponha as suas ideias contrárias e claramente se abra à discussão com as pessoas inteligentes ao redor dele. Senhor, ao longo da sua experiência, o que o senhor espera de um país que chega ao cúmulo de se proibir livros? O senhor vê que tipo de futuro para uma nação dessa? Olha, eu acho que essas coisas são aparentemente passageiras, né? As pessoas se dão conta. Duvido, pelo que eu tenho lido e acumulado desse problema que houve com trechinhos de nada, poucas palavras, no livro Caçadas de Pedrinho, não traz nada de negativo
para Lobato, absolutamente nada. E até foi bom, porque à luz dessa discussão toda, eu imagino que mais pessoas tenham lido isso aí. Né? E eu tenho a gravação em fita, aquelas fitas, não sei como é mais o nome, aquelas fitas maiores, fita cassete, não, acho que é aquelas fitas maiores, eu não lembro mais o nome dela. VHS? Eu acho que é VHS, VHS, vai passando, a gente vai esquecendo. Eu tenho uma gravação de um assunto sobre Lobato, em que uma escola de São Paulo, uma escola de linha religiosa em São Paulo, havia proibido lá para trás, isso eu ouço o depoimento de uma senhora idosa contando isso aí, que a escola fazia uma espécie de suborno. Ela não cita a escola, infelizmente não cita a escola, mas fazia uma espécie de suborno. E suborno com criança, suborno é crime. Suborno com adulto até a gente pode aceitar, dependendo da capacidade do adulto. Mas suborno com criança é crime, eu chamaria de hediondo. Não entendo nada do problema de advocacia desse sistema, mas eu chamaria de crime. O que essa escola fazia? E era o livro, mais grave ainda, o livro que Lobato coloca o título de Peter Pan, em que ele reconta toda a história do Peter Pan, do Capitão Gancho, da Terra do Nunca, da Wendy, daquela turma toda. Ele está recontando para o leitor brasileiro de uma forma que vem a turma das terras das terras nunca, perdão, deu outro branco, das terras do nunca, vem para cá e passam essa vida toda no sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse livro, nessa escola, foi proibido. Essa senhora contando que quem levasse um exemplar do livro e entregasse na escola tinha um ponto a mais na nota. Quem não levasse o livro tinha um ponto a menos. Isso eu chamo de suborno. Isso é crime, com criança é crime. Então quem levasse o livro... e tinha uma dada época do ano que eles empilhavam esses livros todos no pátio e tocavam fogo. Maravilha. O Peter Pan, agora pegaram para bater em cima de caçadas de Pedrinho. Vejam bem essa situação. E Peter Pan foi um livro até meio visto, um pouco crítico em situações, mesmo no mundo, não apenas aqui no Brasil foi essa causa, que é um livro que leva a que as crianças tenham liberdade. Peter Pan é um menino que escolheu não crescer. Então, aquela liberdade que leva as crianças e as pessoas começam a olhar a criança como eternamente criança. Ou seja, a ideia de se levar a criança à ideia do saber pensar e da liberdade, do uso da liberdade, é a intenção que Lobato faz. Ou seja, instruir uma criança para que se transforme num adolescente e num futuro adulto com duas formas de autocrítica e de crítica ao sistema em que está vivendo. Ou seja, uma pessoa que chega na fase adulta com capacidade de atuar no seu meio e, fundamentalmente, de pensar com liberdade. Bom.